uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um For Life Cast. Você tá vendo um lugar meio diferente aqui hoje, né? Mas calma que já a gente vai pro nosso cenário habitual. Hoje nós teremos um programa especial, um programa um pouquinho diferente, tá bom? Não será o nosso programa habitual, com os nossos convidados habituais, mas vai ser um programa de muitas bênçãos. Eu espero que a sua vida seja muito impactada pelo tema que vamos falar hoje. Hoje a gente vai receber o pastor Vinícius e uma convidada chamada Vivi, uma pessoa muito especial pra gente. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre oração, esse tema que é tão importante para nossa vida. Então, através da Bíblia, a gente vai entender qual é a importância da oração, como a gente deve orar, se existe posição certa, se existe momento certo, o que a gente deve falar, o que a gente não deve falar. Essas e outras muitas coisas nós vamos aprender na live de hoje. Então, vou pedir já a sua ajuda. Eu peço para que, se você lembrar de alguém que precisa escutar sobre esse tema, já envie essa live. Quanto mais vocês compartilham, mais o YouTube, o Facebook podem entender que essa live é relevante e vão entregar para mais gente. Então, nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance mais e mais corações. Enquanto isso, você já pode ir escrevendo seus comentários aqui embaixo, já pode ir deixando os pedidos de oração ou os agradecimentos. Escreve os nomes das pessoas pelas quais você precisa que a gente ore. Nós vamos orar por todas elas durante toda essa semana, tá bom? Combinado? Então agora a gente vai lá para o nosso cenário habitual, para a gente ter essa conversa e falar desse tema tão importante para a nossa vida, que essa mensagem possa trazer paz, esperança para o seu coração e possa transformar a sua vida assim como tem transformado a nossa. Muito bem, estamos aqui com os nossos... O pastor Vinícius você já conhece. Se você assiste o nosso podcast de sexta, você já conhece ele. Já não sou mais visita aqui. Não, eu não sou de é. casa. E hoje temos a ilustre presença da Vivi. Uma Ilustre salva de bom, palmas hein? pra ela. A Vivi, ela é daqui de Socorro, ela é professora, é adventista há muito tempo já, né, Vivi? E sabe que tem gente que fala que todo mundo precisa ter a sua pessoa no mundo, não é? Sim. Vivi é uma das minhas pessoas. Oh, então, eu sou muito feliz de ter ela. Verdade. Obrigada por você estar aqui e ter aceito o convite. Eu que agradeço. E o privilégio de ser sua pessoa também, assim como você também é pra mim. Lindeza. Só fala mais pertinho do microfone, tá? Ok. Isso. Chega aí. A gente vai aprendendo, né? Isso. Sempre que a gente tá no podcast, então. Você viu? Agora vai ser quase sempre. Vocês vão cansar da gente aqui. A gente viu que Deus, ele criou, né, a terra perfeita. A gente viu que Deus se comunicava com o homem e a mulher todos os dias. E a gente vai ver isso um pouquinho mais aprofundado hoje. Mas assim que o pecado entrou no mundo, pastor, houve uma separação, certo? A gente vai entrar mais nesse assunto. E aí, depois disso, como ficou a nossa intimidade com Deus? A conexão, né? Essa conexão que é essencial, é vital, Sim, não é? Sim, sim. Então a gente vai descobrir essas coisas hoje. O assunto sobre a origem do mal é um assunto que mexe com o nosso coração, porque quando a gente anda na rua, a gente percebe que o mal, ele tá ali. Você tá no serviço, o mal está ali. Em todos os lugares nesse mundo existe o mal, né? E a gente percebe que Deus, ele tem o interesse de nos salvar dessa questão, né? Porque muitas pessoas se permitem ser usadas pelo mal. E aí, quando você percebe que Deus, ele fez tudo perfeito, muitos se questionam: por que existe o mal? E por que nós estamos onde estamos? Aí nós percebemos no estudo anterior que o mal não foi plano de Deus. O inimigo de Deus se apresentou e houve uma desconexão do ser humano com Deus. E Deus criou, Carol e Vivi, uma maneira muito especial de continuar ligado a gente. Apesar da gente não ver mais Ele, né? Com os nossos olhos, mas nós temos a possibilidade de falar com Ele. E qual é essa maneira, né? Como que Deus conseguiu colocar essa mediação? Foi através da oração. E a oração é uma arma poderosa para nós que somos cristãos. Então nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Mas é importante lembrar que depois da queda, Deus, ele se tornou a parte do ser humano. Ele falava com Adão e Eva, ele passava um dia com eles. Deus olhou nos olhos de Adão e Eva. E hoje a gente já não consegue ter mais isso. Mas ele permitiu que a oração existisse
para que houvesse ainda uma ligação com Ele. Você está falando aí, né, desse relacionamento que eles tinham. Tem uma música tão linda que fala do Jardim da Inocência. Não sei se vocês conhecem. Já ouvi. Que... Eu ouvi cantada pelo Baruch, né? Pelo Isso, Paulo César Baruch. Muito legal. E aí ele fala assim, quando Adão ele percebe, né, que o tamanho do que ele tinha feito, né, a consequência do ato dele. E aí ele fala, ai, que saudade que eu tenho de ouvir sua voz na viração do dia. Será que de todas as perdas que nós sofremos, né? Essa foi a maior? Sim. A separação de Deus? Não tenha dúvida. Com certeza. E aí, Deus, mais uma vez, não deixou a gente sozinho, não deixou a gente a nossa própria sorte, né? Sim. A gente viu que com a entrada do mal, ele vai prover a solução, a salvação, que é tema dos próximos estudos, mas com relação a esse elo entre a gente, ele também vai prover através da oração. E aí você pensa, né? Qual é o timbre da voz de Deus? Nossa. O que Adão viu? O que Eva viu? Eu sei que não era Deus na sua plenitude, porque a gente é incapaz de ver isso. Mas eles tinham condição de falar com Deus. Deus veio falar com Adão e disse, vamos dar nome para os animais. E a voz de Deus, o toque de Deus, depois do pecado isso não foi mais possível. Mas eu vou dizer para você, e você que está ouvindo aí, existe uma maneira muito direta também de falar com Deus. E apesar de não saber o timbre de Deus, nós ouvimos suas respostas. Deus nos apresenta a oração, a leitura da Bíblia. E esse tema da oração, para muitos pode ser chovendo molhado, né? Nossa, vai falar de oração. E existe uma pesquisa aí que saiu no meio da igreja adventista mesmo. Ela já tem pelo menos uns 5 anos, que diz que pelo menos 60% das pessoas, 64% das pessoas oram pelo menos uma vez ao dia. Mas se você parar para pensar, Carol e Vivi, a nossa oração, ela às vezes é mecânica. A gente até ora, mas é uma oração meio que falando com uma secretária eletrônica. É verdade. Alguém que, bom, por desencargo de consciência, eu vou agradecer pela comida, porque eu levantei. E aí nós temos um outro problema. Não é só fazer oração. A pergunta é como fazer a oração. Qual é a maneira certa, correta de fazer a oração? Então, Deus criou a oração para que a gente pudesse se conectar com Ele, ouvir a voz de Deus e ter as respostas dele. Ouvir, né, as respostas. Eu pretendo que através desse estudo aqui, a minha vida seja uma vida mais aplicada à oração, por exemplo. E eu acho que é o nosso apelo para eles também. Sim. Mas como fazer isso? E aí agora a gente entra nesse ponto também. Como fazer? O que fazer? De que modo fazer? Nós temos muitas respostas para dar hoje. Porque o negócio aqui tem que ser prático, né? Não adianta Exatamente. a gente vir falar que a gente tem que ter uma vida de oração, mas e aí? Como fazer isso? Então, vamos para a Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, já pega ela que a gente vai aprender coisas incríveis hoje. E só fazendo uma pergunta, né? Você tem Bíblia aí na sua casa? Se você não tiver e você morar aqui na região de Socorro, nos avise. Escreva aí no link, procure eu, a Carol, a Vivi. Nós vamos ter a alegria de te entregar uma Bíblia para que você tenha o acesso. Mas eu acho que hoje é quase que impossível alguém não ter, né? Hoje você tem no aplicativo do celular. Então, pegue aí e vamos estudar juntos. E uma coisa que eu esqueci, você pode seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Tá aparecendo o @ aí na sua tela. @ministério.forlife, 4life, tá bom? Você pode conversar com a gente por lá, a gente solta conteúdo toda semana para vocês. Então, já entra lá, já segue a gente quer ver o número de seguidores subindo, porque cada número, cada seguidor é uma vida que pode estar sendo transformada. Amém. É isso aí. Vamos lá? Mateus capítulo 6, né? E há uma pergunta até de alguns discípulos sobre como deveria ser a oração correta. E se Jesus estivesse aqui, eu faria essa pergunta para ele: Senhor, eu já orei tantas vezes, e às vezes no meu quarto, né, a minha oração parecia que não passava do teto. Será que eu errei na maneira de orar e tal? Me ensina a orar. E aí Jesus vem e ensina em Mateus capítulo 6 a maneira certa de orar. E está a partir do versículo 5, né? Jesus fala também para vários tipos de pessoas, vários grupos. E um deles eram os fariseus, né? Aí Jesus ensina como fazer a oração certa. Por quê? Porque naquele contexto, as pessoas iam orar e elas queriam ser vistas.
Então para ser conhecido como uma pessoa de oração, eu tenho que ficar orando na frente dos outros. Eu tenho que dizer que eu estou orando pelos outros. Eu tenho que mandar mensagem dizendo, olha, estou orando por você. Se for de madrugada, então, sensacional. Exatamente, aí você já... É o máximo, estouro no norte. Fazendo E por quê? Porque as pessoas às vezes gostam de ser vistas. Mas a oração transcende isso. A oração é literalmente um contato tão profundo com Deus, a ponto de você se importar com a vida do outro, pedindo essa mesma ligação que você tem com Deus para a vida dele, né? Então, muitas vezes é no silêncio do quarto. Aqueles que já assistiram o filme Quarto de Guerra vão se lembrar a história da Clara, se eu não me engano, a senhora, né? O nome dela era Clara. E está saindo um outro filme aí, tá? Sério? Sequência. É um outro filme que é do Quarto de Guerra. Que legal. Mas ela tinha um quarto. E pouca gente sabia, porque era um lugar onde ela entrava e ficava só ela e Deus, né? Então aqui Jesus explica a maneira certa de orar. Né? Então já temos uma deixa, né? Então é legal a gente ter um cantinho específico para isso. Isso significa que a gente tem que orar só ali? É só ali que faz efeito? Não. Mas ter um cantinho especial de oração que é dedicado para isso no seu canto, na sua casa, seja onde for, é bem interessante. E Mateus 6 vai responder, porque no versículo 6, alguém pode ler aí? Tá Versículo 6 do capítulo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Isso aí. Aí diz aposento, na minha tradução vai dizer quarto. Você pode ver que são sinônimos, mas é a mesma coisa. Entra no lugar que você separou, fala com Deus em secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Então, existe um lugar específico para orar? Não, qualquer lugar é lugar. Agora, eu preciso ter o meu momento a sós com Deus. É o que Mateus 6,6 vai dizer. Então eu posso orar no serviço. 1 Tessalonicenses 5, Paulo vai dizer assim, orai sem cessar. E como que eu faço isso? Em todo lugar. Agora, como a Carol fez a pergunta, e a resposta é sim, eu tenho que ter um lugar específico para que eu converse com Deus a sós. Mas qualquer lugar em que eu for, eu posso estar orando. E eu tenho lá na minha casa o meu escritório. Às vezes é bagunçado, viu, gente? Tá ali com as coisas meio bagunçadas, mas é interessante que eu olho e eu tenho um quadro lá, e o desenho desse quadro, eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu vou comentar. Eu ganhei na despedida da igreja de Tuiuti, se alguém de Tuiuti está assistindo, um abraço, um beijo aí para vocês. Eu ganhei um quadro feito à mão. E a figura desse quadro, a imagem desse quadro é Jesus segurando um cordeiro. Foi feito por um amigo, né, o Fábio Leonardi, e ele desenhou em aquarela Jesus e um cordeiro. E quando eu chego no meu quarto e eu vejo aquela imagem, aquilo me prepara para a oração. Porque eu sei que eu estou mais perto do meu pastor. Ai, então, a oração, ela tem que ter um ambiente também. Sim. Eu sei que lá no ônibus a gente pode orar, e como disse, qualquer lugar pode ser um lugar de oração, mas você tem que ter também o seu lugar específico, onde você entra e aquele clima te prepara para falar com Deus. Não tem ninguém te atrapalhando. Acho que isso é legal, né? Porque assim, vamos pensar em Deus. Eu acho que Deus, Ele quer estar em contato com a gente a todo momento. Sim. Ao longo de todo o nosso Sim, dia. Ele quer essa conversa. E aí no começo eu falei, será que a gente ora, fala com Deus como a gente fala com um amigo? Sim. É claro que envolve muito mais respeito e muito mais noção de, né, posição, Sim, né? sim. Quem é Deus e quem somos nós. Mas eu acho que Ele quer esse relacionamento íntimo e de amizade mesmo. Então acho que Ele busca isso. Porém, essa questão de você ter um lugar separado não é nem para Deus, Sim, é pra gente pra você. mesmo. Sim. É pra gente entrar no clima, é pra gente saber mesmo que nós estamos ali para nos entregarmos a Ele, que não somos nada, Sim, não é? sim. Então acho que isso traz esse senso pra gente. Mas esse lance da gente estar falando a todo tempo, eu acho que é muito importante também. E até porque, se você parar para pensar, a gente é muito disléxico, né? A gente perde a atenção muito rápido. Então, se você está num lugar e você vai abrir a Bíblia e esse lugar tem um som alto, você não vai conseguir se concentrar. Então, quando a gente fala de um lugar específico para oração, é para concentração. É um lugar que você tem uma rotina. E às vezes a gente pensa, será que eu tenho que criar uma rotina? Não é muito mecânico? Não. Mecânico é ler
apenas por ler. Agora, quando você cria uma rotina, então, por exemplo, toda manhã, quando eu vou ler a Bíblia, se eu tenho ali um copo de suco específico, todo dia eu vou tomar suco de uva, e eu tenho minha Bíblia do lado, e tenho os meus... Eu gosto muito de marcadores, eu gosto de comprar marca-texto, e aí eu escrevo muito na minha Bíblia. A gente estava conversando sobre isso, né, Vivi? A Bíblia é bem marcada, né? A letra é meio grega, assim, sabe? Meio só eu entendo, Sim. mas Deus também compreende. Sim. Só que quando eu chego lá, eu sei que eu não posso perder o foco com outra coisa. Então eu ponho o celular para o lado, ali eu não tenho outras vozes falando ou concorrendo com a Bíblia e com a oração. Então eu desafio você também a ter um lugarzinho aí na sua casa, e eu acho que dá para fazer bonito. Dá para escrever cantinho de oração. Eu já vi gente fazendo isso, colocando uma poltrona bonitinha ali. Alguns, e quando a gente fala de oração também, alguns colocam EVA, não é EVA, um tatamezinho, onde ela pode ajoelhar, um tapete, onde ela pode ajoelhar, uma almofada, onde ela faz dali um lugar de oração. Muito legal. E pegando o gancho do filme também, né? Ela colocava os pedidos de oração. Sim. Então torna esse lugar didático para você. Sim. É o seu canto. Pensa só, é o seu lugar na terra com ele. Exatamente. Então acho que é muito bacana. Muito bom. E quando você vai agora para Mateus 6,6, lá diz que tem que entrar no quarto, fechar a porta, falar com Deus em secreto, e ele vai dar aqui a maneira correta de orar. E você vai perceber que o Pai Nosso, por exemplo, que é a oração modelo, é uma oração que tem poucos pedidos, muitos agradecimentos, mas é uma conversa. Sim. Entende? É uma conversa, é de alguém falando com Deus, entendendo o lugar de Deus, como você disse, né? Entendendo quem é Deus e quem eu sou, mas você vai perceber que aqui tem tudo que a gente precisa. Tem sobre o pão, tem sobre a família, tem sobre livrar da tentação. Relacionamento com o próximo. Exato, eu acho que a gente pode ler o Pai Nosso. O que você acha? Com certeza. Então vamos ler? Vivi, Você lê pra gente aí? Quem a Vivi ou a Carol? É 9, verso 9? Isso, a partir do verso 9. Sim. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém. E aqui tem pedidos sobre coisas importantes, né? Sim. Então ele fala assim, que o seu reino venha, porque a gente quer o reino de Deus. E o reino de Deus pode estar aí na sua casa quando você se prepara para falar com Ele. Venha a nós o vosso reino. Que o teu reino venha aqui em mim também, Exatamente. no meu coração, na minha mente. E é tão bom quando você sai com o reino de Deus no coração. Nossa. É impossível das pessoas não perceberem, né? E aí depois ele fala sobre a questão do pão. Ele diz assim, venha o teu reino, né? E no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu acho muito legal quando ele diz o pão nosso, porque ele não está falando o meu pão. Ele está falando assim, o Senhor me dá pão, porque o meu pão também é o do próximo. Sim. E tem muito cristão que é egoísta. Então ele recebe de Deus e ele esquece que o que chega para ele tem que chegar para o outro. Então o pão é só para ele. Aí ele diz aqui, o pão é nosso. O meu pão de cada dia. Muito legal. E eu preciso compartilhar, né? Sim. Abrange tanta coisa, né? Sim. É tão resumido ali, mas abrange tantas Sim. áreas da vida, né? E até espiritual, porque ele vai falar, livrai-nos da tentação, né? Livra-nos de todo mal. Porque esse é o ponto também. Se você ora só pela comida, se você quer que o reino de Deus esteja, mas você não se prepara para essa guerra, não adianta de nada. Então tem muita gente lutando pelo que é físico, pelo pão, pelo dinheiro, mas esqueceu que tem que orar para não cair em tentação, porque a gente cai todos os dias. E essa oração eu vejo como uma súplica que faz sentido para mim, porque eu luto todos os dias para não ser pior do que eu já sou. A minha luta é para ser melhor do que eu fui ontem. Amém. Um dia de cada vez.
E aí quando eu peço para Deus, Senhor, me ajuda, me livra dos meus, das minhas tentações, me ajuda a não cair na tentação. Aí eu começo a perceber que essa é uma oração que eu devo fazer constantemente. E essa parte aqui, quando diz, seja feita a tua vontade. Exato. Eu É quero difícil, né? fazer a sua vontade. Me ajude Sim. que a sua vontade seja feita em mim. Também é uma oração no sentido espiritual também, essa Sim. parte, né? E eu acho que é a parte mais difícil, porque você fala, Senhor, eu quero tantas coisas, me dá o pão, que o teu reino venha, mas que seja feita a tua vontade. E alguns vão dizer assim, que seja feita a tua vontade, mas por favor, que seja... Então, Sua vontade, Senhor, que seja feita a tua mim. vontade. E aí eu coordeno a vontade de Deus. Não há problema nenhum, gente. Nós devemos contar a Deus as nossas angústias. Devemos dizer o que nós queremos, mas nós devemos entender que o melhor é o de Deus. Eu acho que tem uma outra oração de Jesus que fala isso, né? No momento em que ele está lá no Getsemane, naquele É. momento de angústia, ele fala, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E aí eu acho que a gente entra numa pergunta, que eu separei algumas perguntas que as pessoas geralmente fazem. Por que eu tenho que orar se Deus sabe todas as coisas? Deus, ele é três coisas. Ele é onipotente, ele pode tudo. Onipresente, ele está em todos os lugares. E onisciente, ele sabe todas as coisas. Então, pastor, se ele já sabe o que está dentro do meu coração, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que falar? Essa é tão fácil que eu vou deixar para Vivi responder brincadeira. É simples, né? Na verdade, Deus não precisa saber. É que quando eu exponho isso, eu me descubro. É isso. Entende? Quando Adão peca, Adão e Eva caem, eles se escondem atrás da árvore. Deus chega no jardim e pergunta, cadê vocês? Vocês estão. Mas Deus sabia. Sabia. Deus é Deus. Pergunta é por que ele se permite perguntar novamente. Porque quando ele faz a pergunta, cadê vocês? Eu penso comigo. Não está na Bíblia, é uma conjectura. Mas eu penso comigo que Adão deve ter olhado e dito assim, mas a gente nunca fugiu de Deus? A gente nunca se afastou dele? Caiu O aqui. que a gente está fazendo aqui atrás? Então ele olha para a roupa dele e percebe que não tem mais a glória do não, do perfeito, né? Do não pecado, mas agora tem uma folha de figueira. Aí ele olha para Eva e diz assim, o que a gente está fazendo aqui? Quando Deus pergunta, cadê vocês? Não é porque Deus não sabia, é porque Adão e Eva precisavam ouvir a pergunta. E eles precisavam dizer, puxa, nós estamos aqui porque a gente pecou. A gente ficou com medo. E foi o que eles responderam. Nós fugimos porque nós ficamos com medo, com vergonha. Então, naquele contexto, quem que descobre a real situação não é Deus. É Adão e Eva. E quando Deus me dá o privilégio de poder dizer para ele aquilo que ele já sabe, é como se ele estivesse falando assim, agora escuta o que você está precisando. Então, eu oro a Deus e falo assim, Senhor, me ajude a não mentir mais. E aí eu começo a pedir perdão. Senhor, eu pequei hoje, eu errei, eu falhei, porque a oração também é para confissão. E aí eu peço perdão para Deus. Não é porque Deus não sabe, só que agora fica evidente para mim quem eu sou. Eu pedi perdão ontem porque eu era mentiroso, hoje eu pedi de novo. Toda Opa. hora. Eu sou mentiroso. E agora eu preciso lutar contra isso. Então a oração, na verdade, é o abrir do meu coração a Deus, sendo que Ele já sabe, mas para que eu me conheça melhor. Porque nem sempre na correria da minha vida e do meu dia, eu paro para avaliar quem eu sou. E para isso serve o sábado também. O sábado é um dia de avaliação. E aí eu começo a contar para Deus e eu começo a perceber, uau, eu falho muito, eu traio a Deus todos os dias, eu minto. Então a oração é contar para Deus aquilo que Ele já sabe, mas que talvez eu ainda não sei. Exatamente. Gente, tem alguma coisa a ver assim com intimidade também? Por exemplo, a gente pode pensar, porque eu vou falar para ele se ele já sabe tudo? Mas quantas coisas a gente, vamos supor que a gente vive uma situação aqui, por exemplo, e depois a gente vai conversar sobre essa situação mesmo que todos já tenham visto. Sim. É uma questão de amizade, não é? Vamos comentar sobre o assunto, vamos falar sobre, não é? E aí a questão da intimidade, da amizade com Deus. Senhor, você viu tal coisa? Você viu, né? Isso é legal, porque tem coisas, por exemplo, lá em casa.
para minha esposa, que eu já contei 10 vezes. Conta o Eu resto. fico assim, meu Deus, e parece que é a primeira. Parece que é a primeira. Aí ela fala, mas você já falou. Mas já falei para você. Né? E ela aguenta isso. Deus aguenta também. Diferente da Rebeca, Deus é Deus. Então, não há nada demasiado que Deus não queira ouvir. Então, Senhor, é muito grande. Deus pode, mas tem gente que deixa de contar porque é pequeno. Nossa, é corriqueira. É muito pequeno, não vou cansar Deus com isso. A gente perde a oportunidade de falar com Ele porque a gente tem medo de cansar Deus. E Deus não se cansa. E Ele quer. Sim. Ele quer, mas, tipo, quem somos nós diante de Deus? Uma poeirinha, um nada. E Ele quer ter esse relacionamento. Então Sim. eu fico imaginando Deus esperando a gente contar as coisas. Sim. E isso que a Vivi falou, esse jeitinho dela falar, é muito legal. E acho que é o que a gente tem que desenvolver na nossa vida. Senhor, você viu o que aconteceu? E aí o pastor falou também que às vezes a gente se distrai muito fácil, né? Nas nossas conversas, Vivi. A gente já conversou várias vezes. Nossa, às vezes eu tô orando e eu começo a pensar em outras coisas. Aí a Vivi sempre fala assim, eu paro e falo, Senhor, Tô me olha, lembrando agora de tal coisa. olha onde foi meu pensamento. E começa a conversar com Ele. Então, essa conversa de amizade, de intimidade, de melhor amigo, de pai, é isso que Ele quer ter com a gente. Sim. E é um privilégio. E é interessante porque, assim, venhamos e convenhamos, quem é Deus? Você já disse, nós somos uma poeira no universo. E a Terra é um dos menores planetas da nossa galáxia. Eu sou o menor da minha planeta terra. E a Minha nossa não faz galáxia nada. é uma de milhões no universo inteiro. E aí Deus para tudo para ouvir a minha oração. Um pontinho no planeta Terra que é um pontinho no E universo. sabe qual é o legal? Isso está em Provérbios, eu estava pesquisando aqui, Provérbios 8:17 vai dizer assim, algumas traduções vão dizer um pouco diferente, vão acrescentar uma palavra, mas assim, eu amo os que me amam e os que me procuram me encontram. Algumas traduções vão dizer, os que de madrugada me procuram me encontram, né? É um texto que faz referência a você buscar Deus pela madrugada e tal. Mas eu fico pensando, Deus não é um Deus exclusivista. É como os deuses da mitologia, por exemplo, que só se aproximavam de quem eles tinham alguma coisa que eles queriam. Deus, você pode ser pequeno, grande, rico, pobre, homem, mulher, branco, negro, você pode ser o que for. Deus, ele olha e diz assim, você quer me encontrar? Você está me buscando? Então eu vou me permitir ser achado por você. E aqui, nesse contexto, você tem a possibilidade de falar com o Rei do Universo. Isso é maravilhoso. Porque para falar... Tem que marcar audiência. Toda hora. Você quer falar com o chefe da sua empresa? Às vezes demora um mês. Você quer falar com uma pessoa de uma hierarquia elevada, você às vezes nem consegue, você morre e não consegue. Com o Rei do Universo, você para e ora e ele te escuta. Isso é fantástico. E a gente está perdendo essa ferramenta. A gente está perdendo o tempo de falar com Deus de verdade, buscando pessoas. Então eu posso hoje voltar e lembrar assim, se eu estiver disposto a buscar Deus, e você que talvez tenha aí uma doença, você que talvez esteja passando por um problema familiar, você que talvez tenha um problema espiritual, está lutando com você mesmo, ou emocional, a oração resolve, não resolve? Resolve. Ela tem poder? E o Ricardinho tem uma frase, não tem? Orou. Como que é? Diz aí que eu... Era um comercial da Novo Tempo que falava assim, ó, melhorou, melhorei. Aí você tira as primeiras letrinhas, fica orou, orei. Exatamente. Então a oração tem poder. Agora, quando a gente pensa na oração, eu também entendo o seguinte, tem o risco da gente só querer lamuriar, só chorar. Você vai perceber que o Pai Nosso, ele é um modelo, por quê? Porque ele apresenta as características de uma oração que pode ser ouvida. Eu não estou orando só por mim. Senhor, que o seu reino venha. Por quê? Se o reino de Deus vier na minha vida, ele vai inundar a vida de outro também. Aí diz assim, o pão nosso. É nosso o pão, né? Livrai-nos. Eu não estou orando por mim. Eu estou orando por todos. Quando eu digo livrai-nos, eu estou orando pela Vivi. Eu estou orando pela Carol.
de todo mal. Ele vai falar sobre... Perdoa as dívidas assim como perdoa os Isso é forte também. os devedores. Não nos deixeis cair em tentação, né? Não é só para mim, né? Não me deixe cair em tentação, não. Porque se a oração for só minha, ela já não é mais oração. Oração de verdade é quando eu clamo a Deus pela minha vida, mas eu coloco outros diante dele. Jó orava por ele e pelos filhos. Sim. Abraão orou por ele e por Ló. E Ló foi liberto de Sodoma e Gomorra por causa da oração de Abraão. Então, quando eu oro de verdade, eu estou me preocupando comigo e estou me preocupando com o próximo. Então, existe alguma oração que não funciona? Que Deus não ouve? Ou Deus ouve todas as orações? Tem gente que fala assim, nossa, parece que eu oro... Você comentou essa frase. Eu oro e minha oração não passa do teto. Será que isso é real? Ou será que Deus está atento a tudo? Está preocupado com tudo? Deus está. O que você acha, Vivi? Deus está preocupado? Preocupado? Com tudo. Deus se Atento. importa com todas as áreas da nossa vida? Com certeza. Até detalhes que podem ser insignificantes para todo mundo. É importante para mim? É importante para Deus. Quer ver um? Quando eu saio de casa, por exemplo, eu ia para determinado lugar no centro, lá de São Paulo, porque São Paulo é uma loucura. Eu já orava para Deus, Senhor, prepara o lugar que eu vou parar o carro. Olha. Incrível. Dava certo. Nem todas as vezes, mas a maioria. Eu estava chegando, a pessoa saía e eu entrava. Minha mãe é assim. É impressionante. A gente está no carro, ela fala, Senhor, eu preciso de uma vaga, mas tem que ser uma vaga larga. A pessoa sai da vaga e sai ela... um caminhão da vaga para ela poder entrar. Ou aquela vaga 45, sempre dá certo. Eu vou orar sobre isso. Sobre isso eu nunca pedi. E posso dizer vagas pra você, largas também. coisas tão simples, mas que fazem da sua intimidade com Deus, porque quando você para o carro, você olha para o céu e diz, Senhor, Gente, obrigado. Tamo junto. Aí junto. é tão significativo, Sim. né? Que você fica feliz com uma coisa tão São pequenas simples, coisas. Mas é porque o Deus do universo está comigo nesse detalhe. E você começa a perceber o seguinte, a oração, por exemplo, para a roupa que você vai comprar. Sim. Como você vai gastar um dinheiro, se é para comprar. Mark Finley, quando veio no Brasil, eu nunca me esqueço. Um professor em sala de aula comentou isso, foi acompanhar ele, o pastor... Se não me falha a memória, o pastor, não é o Lineu Soares, bom, eu vou lembrar o nome dele depois. Ele foi levar, ele era o tradutor, e aí ele foi levar ele porque a igreja deu um presente, deu um terno, né? Depois de uma semana de oração, deu um terno e tal. E ele lembra que quando ele chegou na loja, Valdecir Lima, o pastor Valdecir Lima, chegou na loja e a pergunta do Mark Finley era: será que Deus vai ficar feliz com a minha roupa? Esse terno, você acha que vai agradar a Deus? E aí o pastor respondendo, sim, eu acho que vai, né? E ele orou a Deus para poder comprar o terno. Uau. Então eu vejo assim que intimidade não é nas coisas grandes. Não faça de Deus um remédio para quando você está doente, né? A oração como o bote salva-vidas quando o barco está naufragando. Ou como a última opção. Exato. A oração... Ou como guarda-chuva, você só lembra nos dias de chuva. Exato. A oração precisa ser a respiração da alma. E aí eu começo a perceber que coisas simples, por exemplo, a compra de um carro. Eu já vi muita gente, isso aconteceu em Campinas, enquanto eu era pastor lá, uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, só dá errado, comprei um carro, o carro deu problema, o motor fundiu e tal, e eu só fiz uma pergunta. Falei: você orou para comprar esse carro? Não. Ué, tinha que orar para comprar o carro? Não vai. Mas você não sabe qual é o carro que você está comprando. Deus sabe. Então todo carro que eu vou comprar, eu oro muito a Deus. E eu só compro se eu tiver certeza que assim meu coração está em paz, é a resposta de Deus. A resposta sempre A paz é sempre E já aconteceu de eu comprar um carro inferior ao que eu queria, porque olhando para aquele carro eu tinha paz. Olha só. Deus falava assim, é esse. E eu, até agora, em nome de Jesus, espero que nunca tenha problema. Mas não tive problema com o carro que fundiu o motor e tal. E pode acontecer em algum contexto, Deus pode permitir. Mas a minha conversa com Ele é: Senhor, me ajuda a escolher o melhor, dentro do que eu posso. E aí as pessoas às vezes não buscam. E o que acontece é que depois de errado olha para o céu e fala: Senhor, né? A gente põe a culpa em Deus. O Senhor permita que um carro teu dê problema, mas é o propósito dele. E você ainda está dentro do propósito dele. Sim. Isso que é o importante, né? E o importante é estar dentro do propósito dele, sempre.
E tá aí um detalhe também, é você orar, perguntar e esperar a resposta. Sim. E enquanto ela não vier, não faz. Porque senão as chances de dar errado são grandes. E essa é uma frase que eu e a Viviane sempre conversa. A paz é a resposta. Quando você sentir paz, pode saber que é a resposta de Deus para você. E tem uma frase que diz assim: se algo custa a sua paz, então custa caro demais. Eu sempre penso que a minha paz é valiosa, é cara. Se aquilo que eu estou comprando, se aquilo que eu estou decidindo está custando a minha paz, então está custando caro. E lógico, né, Deus é Deus de paz. Não quer dizer que nesse mundo eu vou viver uma vida de paz, mas significa que no meio das tormentas, o Deus que eu creio, Ele vai me dar tranquilidade. É como Jesus lá no meio do barco, dormindo no barco, no meio da tempestade, os discípulos apavorados e Jesus dormindo, porque Ele tinha paz no coração, entende? A paz que excede todo entendimento. É ela mesma, que é difícil, porque você não compra no mercado, nem na farmácia, nem na loja de manipulação. Ela é conquistada através de uma vida de oração, entende? E ela é diferente das outras, a gente sabe identificar ela. Sim, e às vezes essa paz aí é no meio de uma tempestade mesmo, você tem paz. Sim. Agora, posso falar de uma coisa perigosa também? Sim. É quando a gente usa, e eu falei disso um pouco antes, e acabei não concluindo porque eu sou meio prolixo, então a gente vai indo. Mas é quando a gente fala com Deus, conta tudo que tem que contar, e Deus quer falar com a gente e a gente desliga o telefone. Eu não sei você, mas eu vim da Zona Leste de São Paulo e lá eu brincava. Eu espero que seja uma brincadeira, já pedi perdão para Deus. Eu apertava a campainha dos outros e saía correndo. Eu já pedi perdão para Deus, e você que está dando risada em casa já deve ter feito também. Mas apertar a campainha e sair correndo é uma coisa chata, porque você está chamando a pessoa e quando ela chega na porta, você foi embora, né? A pessoa não sabe quem foi que tocou a campainha. Às vezes a minha oração é dessas. Eu oro a Deus, eu ligo para Deus, eu falo tudo que está no meu coração, eu desabafo, e quando Deus está disposto a falar comigo, aí eu falo amém e saio fora. Tchau. Tipo assim, Senhor, obrigado pela sessão de hoje, foi muito... Mas Deus não quer só ouvir. E em vários momentos Ele vai ouvir, mas Deus quer te orientar também. Então vai uma dica e um segredo, né, que faz muito sentido para a minha vida a sós. Não faço isso com outras pessoas, quando eu estou orando com outras pessoas. Mas a sós, sim. É quando você ora e termina a oração e fica em silêncio, antes de falar amém. Você fica ali pelo menos 1 ou 2 minutos em silêncio. E você ouve até o pulsar do seu coração, assim. Você escuta a batida do seu coração. É nesse momento que muitas vezes eu escuto a resposta de Deus. Porque depois de contar tudo, e não tem problema nenhum contar tudo para Deus, na verdade Ele quer ouvir, você dá espaço para Ele falar também. E a Bíblia é uma maneira clara que Deus fala com a gente. Então eu oro, mas eu leio a Bíblia também. Mas quando eu falo com Ele, eu deixo que Ele fale comigo, em silêncio. Muito legal. Eu queria indicar para você, inclusive, um aplicativo. Vou até gravar aqui a tela do celular para te mostrar. Ele é um aplicativo da Bíblia. Aqui. Vou mostrar para você. É esse aplicativo aqui, ele chama YouVersion, não sei se é assim que fala, mas é um aplicativo da Bíblia e eu uso ele todos os dias. E se você está começando, talvez, na sua vida de oração e está meio, nossa, como que eu vou fazer? Ele tem sempre o versículo do dia aqui, mas tem essa parte da oração guiada. E ele tem até uma musiquinha de fundo que eu gosto muito também de pôr quando eu estou sozinha. E ele é como se ele estivesse guiando mesmo a sua oração. Então, primeiro ele fala, né, das boas-vindas, fale, por exemplo, inspire devagar. Enquanto você expira, pensa que as suas preocupações estão indo embora, porque agora é o seu momento com Deus. E aí você vai passando como se fosse nos stories. A segunda parte sempre é o honre a Deus. Acho que é uma sequência muito legal, né? De você primeiro na sua oração, você dar louvor a Deus, você reconhecer quem Ele é, quem você é, e aí Ele vai te orientando. Depois Ele fala sobre suas preocupações, o que está no seu coração? O que está te preocupando? E Ele traz um versículo para mostrar para você que Deus está atento, que Deus Ele está preocupado com você. Depois vem a parte das orações, e aqui eu vou até
tampar um pouquinho para não expor ninguém, mas você pode fazer uma lista dos seus pedidos de oração e ele sempre vai destacar 3 pedidos para você lembrar e orar. E por último, os 2 últimos stories, se a gente pode falar assim, é sobre a vontade de Deus. Então aqui é uma oração mesmo, né, que você pode fazer. E por último é o encerramento. Ele te lembra que nada é impossível para Deus. E ele sempre fala assim, ó, lembra que você pode estar falando com ele durante todo esse dia. Então é algo, e pronto. É algo tão rapidinho, né, que você pode fazer em tão pouquinho tempo, mas que pode te ajudar muito a ter essa vida de oração. É muito porque legal. Muita gente precisa aprender dessa maneira. Tem alguns que dependem de alguma maneira didática para aprender, porque senão não iriam. Os discípulos mesmo perguntam, Senhor, ensina-nos a orar. Quer dizer, mas vocês sabem orar, vocês já oraram. Mas eles dizem assim, ensina a gente a orar, porque parece que a oração que a gente faz não passa do teto. Então, é interessante porque um aplicativo pode te ajudar assim de maneira forte, né, a se conectar com Deus. E isso vai te dando ferramentas para você crescer. E quando você vai também para a questão da palavra de Deus, você percebe que é gradativa. Lá em Provérbios vai dizer assim, que a luz do justo, que a vereda do justo é igual à luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não espere hoje, depois desse podcast, você ir para o seu quarto e ficar 1 hora falando com Deus. Você vai começar de pouco em pouco. Você vai conhecê-lo, você vai descobrindo os gostos dele, as suas falhas, suas inclinações. E isso vai fazendo com que você gaste mais tempo com ele. Então, espere que isso seja gradativo. E eu conheço pessoas. E há um livro muito legal também, que eu quero sugerir aqui. O nome desse livro é Ouse Pedir Mais. A Audácia da Oração Humilde, de Melody Mason. É da Casa Publicadora Brasileira. E esse livro me inspirou assim de uma maneira extraordinária a ter uma vida mais íntima com Deus em oração. E ela conta histórias de pessoas que, por exemplo, um deles era Bloom, né, um homem extraordinário. Ele orava das 4 da manhã às 7. Ele não saía sem orar. Não saía sem orar. E esse homem foi um homem que marcou a história. Há uma frase de Dwight Moody que ele diz assim, quando Deus quer fazer coisas grandes e abalar o mundo, primeiro ele põe seu povo para orar. Então, essa frase sempre me lembra que se eu quero ser um instrumento forte na mão de Deus, eu preciso começar o meu dia em oração. Porque senão, vai ser só mais um dia. E o meu cachorro faz isso. Ele levanta, ele vive o dia dele, depois ele deita e dorme. E às vezes eu não sou diferente dele. Verdade. Porque eu não agradeço a Deus quando levanto, não agradeço a Deus pelo alimento, eu não agradeço a Deus quando vou dormir. Então eu preciso me preparar mais para isso também. Agora vamos falar de uma oração específica que ela é muito importante. Aqui a gente chama de oração intercessora. Sim. O que é a oração intercessora e por que ela é tão poderosa? Pode falar um pouquinho pra gente? Sim, primeiras damas. Eu estou falando bastante, Vivi. A oração intercessora é quando eu estou intercedendo por alguém, alguém. não estou pedindo por alguém. É isso? Isso, exatamente. E aí se a gente pensar, por que será que ela é tão Ela é poderosa porque a Bíblia vai dizer que se 2 pessoas concordarem em um tema, então Deus responde. Então, se eu e a Vivi orarmos, então a Vivi está passando por um problema. E ela precisa de uma solução. E ela diz assim, Vinícius, ora por mim. E eu oro junto com ela, né, por ela. Olha que A Bíblia bênção. diz que os céus, porque há uma união de ideias, se Deus entender que aquilo é para a glória dele, então ele vai responder. Por isso eu creio, né? A Bíblia vai dizer, é melhor que sejam 2 do que 1, sempre é 2. Porque e lógico, gente, a gente tem que separar isso aqui também. Eu tenho que ter momentos de oração a sós, mas eu preciso ter momento de oração em comunidade. Porque a minha oração pode fortalecer o outro, mas a oração a sós fortalece você. E é por isso que é importante você ter esses 2 estilos de oração. Tem gente que só ora com a família, mas não ora sozinho. Tem gente que só ora sozinho, não ora com os outros. Então eu preciso mesclar minha vida com a oração individual, que também pode ser intercessora, né? Porque daí eu consigo orar pelos outros. E eu conheço gente que tem um caderno de oração com mais de 100 pessoas por quem ela ora
todos os dias. E me manda mensagem aqui dizendo, olha, estou orando por você em um áudio de oração na madrugada. E eu sei que eu estou de pé porque tem gente orando. Sem dúvidas. Mas eu também oro por alguém. Porque da mesma maneira que eu sou abençoado, eu tenho que abençoar alguém. Então, a oração intercessora, ela é uma oração forte, porque é uma oração onde eu estou preocupado com a vida do outro. E se há uma união de ideias, Deus está na união. Deus está naquilo que é coeso. Então eu creio que Deus atende de maneira mais especial. Uma vez eu escutei sobre isso, mas a respeito da salvação, né? Quando a gente ora pela salvação de outras pessoas, essa oração, ela é tão poderosa porque ela pode habilitar Deus a agir. Sim. Mas como assim? Eu achei muito legal isso. Deus, ele nunca invade a nossa vida, Sim. né? Então, a questão de salvação, de aceitar ou não a Deus, é uma decisão de cada um, a escolha de cada um. Aí vamos supor que tem um fulaninho lá que não quer nem saber. Então ele já falou não. Deus, ele não vai invadir a vida dele, ele não vai. Deus, ele está sempre ali, trabalhando, Sim. mas ele não vai impor nada. E aí, a partir do momento que eu tô orando pelo fulaninho, eu estou habilitando Deus a agir. Então aí vamos pensar no mundo espiritual. Se Deus vai agir na vida dele, Satanás pode chegar e falar, por que você está aqui? Ele não quer você, ele já falou que não. Deus pode falar, eu estou aqui porque a Carol está orando por ele. Sim. Eu estou respondendo uma oração de uma filha minha, de um filho meu. Então acho que isso é muito importante também. E é o que Abraão fez com Ló. Porque Ló estava numa cidade que ia ser destruída. E ali naquele contexto, Abraão fala diretamente com o próprio Deus. E aí você vê os anjos. E o que acontece é que Deus envia os anjos depois da oração de Abraão. Abraão questiona Deus. E é legal o estilo de Abraão. Porque ele fala com Deus como um amigo mesmo ali. Senhor, se tiverem 100 justos, o Senhor vai destruir ainda assim? Eu te conheço, você não vai fazer isso. Aí Deus Vai fala, ficar não, ruim, Senhor. não vou, E muitas vezes Moisés, por exemplo, orava dizendo, Senhor, faça isso, mas é pelo amor do teu nome. Porque como que as pessoas vão olhar para o Senhor? E aí, você entende a preocupação do amigo de Deus? É aquela preocupação de dizer assim, Senhor, teu nome é valioso. Eu não quero que ele esteja na boca dos outros como chacota. Lógico, eu não sou ninguém para orientar Deus. Mas o amigo faz isso. Mas isso é amizade, né? Um amigo faz isso, diz, Senhor, eu conheço aquele povo, é melhor ir por esse lado. E aí quando ele ora por Ló, Ló é salvo. Que legal. Quando acontece com Jó o desastre, a Bíblia diz que antes de perder os 10 filhos, ele orava todos os dias pelos filhos. Ele sacrificava a Deus pelos filhos na madrugada. Então, eu creio que se tem uma vida feliz, é porque por trás existem pessoas costurando tudo com o cordão e a agulha da oração. Pai e mãe que ora pelos filhos, e os filhos só estão de pé porque tem alguém costurando ali em oração, pedindo, Senhor, toma posse do meu filho, Senhor, vai fazer uma prova, ele não orou para o Senhor, mas eu estou orando, por favor, ajuda. E Deus é bom, Deus é extraordinário, e Ele responde. Responde mesmo. Faz esse teste na sua casa, sabe? Ora por algum motivo e você vai ver, todas as vezes que a gente se uniu, né, Vivi? Vamos orar por tal coisa, por mais impossível que ela pudesse parecer, a gente podia ver Deus agindo. E acho que esses são momentos muito marcantes na vida da gente, são coisas que a gente nunca mais vai esquecer. Pura felicidade, porque você tem o Deus do universo contigo ali. Te ouvindo, né? Com toda certeza você tem Ele, né? Sim. Ele consegue ele te dá a certeza de que Ele está agindo, e isso é E muito meninas, legal. uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, que talvez seja a dúvida de muitos, será que tem um jeito de orar, tipo, só de joelho a oração é atendida? Eu não sei se a gente já respondeu isso. Não falamos Não, disso, né? Uhum. Porque talvez tenha pessoas aí e existe um movimento de pessoas, e não é pouco não, é forte, dizendo que só pode orar de joelhos. Sério? Existe. E aí você percebe o seguinte, esse grupo de pessoas, às vezes pelo zelo excessivo, eles acabam desqualificando os outros tipos de oração. Mas às vezes de joelho você nem consegue ficar muito tempo. porque Exato, o tem meu gente que tem joelho dói. artrose. Mas como Jesus orava? O que Jesus fazia? Por exemplo, Jesus, quando orava no monte, em alguns momentos você vai perceber que ele se lançava ao chão, colocava o rosto na terra e falava com o Pai. Mas em alguns momentos, por exemplo, no próprio batismo, a Bíblia diz que o céu se abre, Jesus olha para cima e ele ouve o Pai falando com ele. Isso é uma oração. Há uma comunicação ali. Ele está de olho aberto.
ele está olhando para o céu. Existem momentos em que Jesus, por exemplo, na cruz, você acha que Jesus tinha condição de ajoelhar? Ele estava orando. Agora, lógico, né? Se eu puder ajoelhar, eu devo fazer isso. Já aconteceu, por exemplo, de eu precisar de uma resposta no serviço. Enquanto eu trabalhei como office boy um tempo da minha vida, e eu entrei para uma contabilidade, trabalhando na parte de escrita fiscal. E eu lembro que em um determinado dia, eu precisava de uma resposta de Deus, assim, urgente. E eu fui para dentro do banheiro e me ajoelhei atrás da porta. Já fiz isso várias vezes. Eu também Já? No banheiro do serviço, banheiro. ajoelhado, Deus e eu. E eu pergunto, Deus só respondeu porque eu fui de joelho? Não. Mas estar de joelho disse muita coisa. Porque estar de joelho mostrou quem ele era e quem eu sou. Mas no ônibus eu não consigo me ajoelhar. Não dá, né? E na igreja, às vezes, você vai perceber que nós temos o estilo de fazer oração de joelho, às vezes de pé, Sim, às vezes sentado. sentados. E por quê? Porque não é o modo que eu oro, né? De joelho, ou de pé, ou sentado. Mas é para quem eu oro. Faz diferença para vocês isso? Olha, eu sempre achei que a gente tem que orar, assim, é claro que a gente tem que ter os momentos de, até quando você ajoelha, é um sinal de adoração, e eu acho que isso é muito legal, pra gente demonstrar esse respeito, esse carinho, esse amor que a gente tem por ele. Mas na maioria das vezes, a gente já conversou disso também, né, Vivi? Desculpa dispor, mas como que é o seu jeito preferido de orar? Você sempre me conta que você ora com os olhos Abertos. E muitas vezes falando. Sim. Então eu acho que você tem que descobrir qual que é o melhor jeito para você. É claro que vai ter os momentos de adoração em que você vai se ajoelhar, vai até lançar o rosto por terra igual Jesus, por que não? Mas eu acho que você tem que descobrir o melhor jeito para você poder ficar, sabe, perder a noção do tempo e ir conversando com ele. É isso que ele quer. Se é de olho aberto, se é de olho fechado, se é dentro de um carro, talvez. Sim, eu muitas vezes, às vezes a casa estava cheia, quando a casa ainda era cheia. Não tinha um cômodo que tivesse tranquilo. Eu ia pro carro, passava um tempo ali conversando com Deus. Eu gosto muito quando eu vou dirigir, eu gosto muito de estar com são as conversas mais altas, assim. Então, descubra o seu jeito. Ele quer você. Do jeito seu que lugar, você o seu jeito. Exatamente. Posso só falar uma coisa? Sim, até duas. Ainda falando lá sobre Moisés e tal, sobre Abraão, em nenhum desses momentos, quando eles questionavam a Deus, alguma coisa assim, a gente vê Deus falando, quem é você e quem sou eu para você estar falando assim comigo, né? E é como se ele chamasse assim, vamos conversar, né? Vinde, arrazoemos, vamos conversar. Pode falar o que está no seu coração, pode falar o que você está pensando. Até mesmo se está chateado comigo, seja o que for, eu acho importante que a gente... Ele já sabe, né? Sim. Mas é importante a gente falar com ele o que exatamente a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Por exemplo, porque eu vou acordar de manhã e falar, Senhor, obrigado pela noite maravilhosa que eu tive. Às vezes eu estava com dor à noite, não estava bem. Tem que ser sincero, né? E tirar esse automático da nossa vida. Prestar mais atenção. Porque, nossa, até hoje, as minhas orações... Eu tenho tantas orações automáticas. Que eu falo, inclusive, na sequência. Por exemplo, quando eu vou orar pela família, né? Então eu oro pelo William, por mim, meu pai. Então a sequência é sempre a mesma. Meu sogro, minha sogra, ora pelos cachorros. Então a sequência é sempre a mesma. E a gente... E ele, mesmo assim, ele responde, ele tá cuidando, ele tá protegendo. Mas a gente tem que tomar cuidado e perceber aquilo que a gente eu acho que Deus espera assim, que no dia seguinte ele olhe e fala, será que o Vinícius passou um nível da oração? Porque ontem ele orou igual ele ora há 10 anos. Mesmas palavras. Igualzinho. E será que amanhã ele vai, né? Não que Deus não saiba, mas ele espera que eu... porque é aquele pai que torce por você. Diz assim, vai melhorar, vai dar certo. Ele vai conseguir, né? Então, e é tão legal que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo traduz a minha oração com gemidos inexprimíveis. Amém. Então, tem gente que fala assim, a oração tem que dizer eterno, glorioso, grandioso, maravilhoso, extraordinário. Deus fica tão longe. Mas eu também não posso chamar ele, ei, você aí, como que você tá? Tá tudo certo? Beleza, amigão? Eu preciso tomar um certo cuidado para Deus não ser tão distante e nem tão próximo a ponto de ser qualquer um. Eu tenho que lembrar quem ele é,
mas que está disposto a falar comigo. Então, essa questão de intimidade com Ele faz com que eu tenha a noção das coisas. E quando eu oro, eu acabo abastecendo a minha vida espiritual, porque enquanto a Bíblia é a palavra de Deus, mas também é o pão que alimenta a minha vida, a oração é a respiração da alma. Se eu oro, eu estou respirando. E aí eu lembro de uma história, posso contar? Rapidinho, de um homem que ele foi até um sábio e perguntou assim: sábio, como é que eu posso me aproximar mais de Deus? Como que eu posso fazer para estar mais perto dele? Ele falou: simples, venha comigo, me acompanha. E aí ele foi. E aí ele chegou na beira do mar. E enquanto ele chegou na beira do mar, o sábio continuou entrando. E ele olhou e falou: tudo bem, eu vou entrar junto. E entrou, a água estava na canela, foi para o joelho, foi para o umbigo, e a água começou a subir até quase no pescoço, até que o sábio olha para aquele homem e diz: vem aqui. E aí ele, com medo, vem, os dois ali com a água no pescoço, o sábio começa a afundar aquele homem. E começou a afundar, e o homem tentava levantar, e o sábio jogando ele para baixo, e ficou assim por alguns minutos, até que o homem quase morreu. E o sábio soltou ele olhou e correu para fora do mar, tentando ainda buscar ar. E aquele homem sábio chega perto dele e diz assim: você entendeu? E ele diz: o quê? Que você quis me matar? Ele diz: não, a resposta da sua pergunta. Você quis saber como que podia se aproximar de Deus? Está aí a resposta. Como assim a resposta? Ele disse: se você buscar Deus, tanto quanto você buscou o ar debaixo d'água, então você vai encontrá-lo. Tem muita gente que busca Deus de qualquer jeito. Mas se Deus for esse ar que eu preciso respirar, se Deus for esse amigo que eu preciso encontrar, se a oração for tão importante que eu não posso sair de casa sem fazer ela, se a Bíblia for a palavra de Deus que fala comigo e que eu não posso deixar de ouvir, antes de sair tem um pregador que dizia o seguinte: nunca saia do seu quarto sem que esteja tudo resolvido entre você e Deus. E eu faço isso como? Na oração. Na oração. Eu oro e falo com Ele. Então, eu preciso orar mais. Muito bom. Temos desafio, né, pastor? Sim. Todo programa a gente vai lançar um desafio para que você possa ir crescendo, para que a gente também possa ir cumprindo a cada semana e ir crescendo nesse relacionamento com Deus, nessa nossa intimidade com Deus. Lança e depois eu vou fazer um plus. Beleza. Sabe quando você está na academia, eles te passam o exercício, uma outra variação para quem consegue Pra um pouco matar, menos ou para quem consegue um pouco mais? Vai lá. O desafio é o seguinte: se você já tem uma vida de oração, você precisa aprimorar isso, né? E se você não tem, você precisa começar. O desafio é a oração de Daniel. Daniel orava quantas vezes por dia? A Bíblia vai dizer que 3, pelo menos, né? Que a Bíblia cita. Então, de manhã, no meio do dia e à noite. O desafio é que você pegue 3 momentos especiais do seu dia em que você sabe que você pode ter um momento a sós com Deus, seja na sua casa, no meio do dia no serviço, ou até num ônibus, mas que você coloque seu celular para despertar e diga assim: eu tenho que falar com Deus, eu preciso falar com Ele, eu preciso respirar. E durante essa semana, até o próximo podcast, você ter orado pelo menos 3 vezes por dia, entende? É um desafio simples. Ninguém está marcando aqui, não tem que ser feito com uma assinatura, você não tem que ir lá no cartório registrar a firma, não. É um desafio, então você pode iniciar aí esse desafio até a semana que vem, e eu vou fazer um outro desafio que é na semana que vem. Escreva aí nos comentários se você conseguiu, beleza? 3 vezes por dia. Em algum momento especial, coloque seu celular para despertar. E eu espero que na semana que vem você já seja uma pessoa melhor naquilo que a gente diz, né? Que é o contexto da oração. Eu espero ser melhor também. Eu também. Isso aí. Mas, pastor Vinícius, eu já faço oração 3 vezes, até mais vezes por dia. Isso aí tá fácil para mim. O que eu vou fazer? Eu e Vivi estávamos escutando um sermão esses dias e o pregador lançou para a igreja. Ele falou: eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem uma oração. Mas nessa oração você não vai pedir nem agradecer. Uau. Gente, os 3 minutos viraram 3 horas, porque eu tentei fazer em casa junto. 3 horas, não passava. O que eu vou falar sem pedir nem agradecer? Foi difícil para você também?
Vivi já tá um passo lá na frente, Ela gosta, cara. ela gosta. Isso aí. gosta. E a gente tá falando pra gente de vários níveis de oração aqui. Exatamente. Tá Policiar, importante, assim, sim. né? Uhum. Dá Foi. pra conversar bastante. Olha lá, ela já tá aqui, Isso é olha só. gostoso, né? Vira uma conversa. Sim, então o desafio, a variação do desafio para você que já faz as 3 vezes por dia é orar 3 minutos por dia, sem pedir nem agradecer. Desafio lançado na próxima semana. Queremos você ver, vem hein? contar pra gente como Eu vou ler foi. os comentários um por um pra saber. Vamos Pra ler. saber também. Gente, muito obrigada. Nós vamos encerrar com uma oração. Eu espero que esse assunto tenha preenchido seu coração, possa ter respondido todas as suas dúvidas, ou a maioria delas. E se ficou alguma coisa, pode escrever pra gente aqui nos comentários. A gente vai estar lendo, como o pastor falou, a gente vai ler cada um deles e a gente pode estar respondendo as perguntas pra você, tá bom? Vamos encerrar com uma oração. Vivi, quer orar pra gente, por favor? Querido Deus, nosso Pai, louvado seja o seu nome. Muito obrigado por esses momentos que passamos aqui. Amém. Podemos sentir a tua presença, o Senhor nos ensinando, o Senhor sorrindo para nós. Senhor, que grande privilégio temos de poder falar contigo como um amigo. E é isso que o Senhor é para nós, o nosso maior amigo, o nosso melhor amigo. Esteja, Senhor, com cada pessoa que está acompanhando, que cada pessoa também seja tocada pelo Teu Espírito e que o Senhor nos ajude nesse desenvolvimento dessa amizade, dessa intimidade contigo. Amém, Pai. E que possamos sempre nos lembrar que o Senhor é mais do que o ar que respiramos. Amém. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Compartilha esse vídeo com quem precisa escutar essa mensagem. A gente se vê na semana que vem. Beijo. Até mais. E tchau, tchau.